Pessoal, abrindo esse domingo mostrando aqui Regina Duarte, tá? Postou fake news para atacar Lula e sofreu nova advertência lá no Instagram. Tá um negócio, eu fico imaginando a família. Como é que lida com uma situação dessa, né? Eu vou colocar aqui a fake news que ela... Isso aqui tava rodando desde a eleição do ano passado. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Então, o que os bolsonaristas fizeram? Eles pegaram esse trecho de uma entrevista do Lula pro Flow no ano passado e descontextualizaram, porque a fala completa do Lula, ele estava falando, na verdade, o que o Bolsonaro disse. Mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias, ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir, tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira... Para quem não viu, o Janones, lá na época das eleições, chegou a fazer um vídeo mostrando a fala do Bozo, inclusive. Essa fala a qual o Lula faz referência, era o Bozo dizendo, olha, para ganhar a eleição você tem que mentir. Você tem que prometer 50 milhões de casas populares, você tem que prometer coisas absurdas, porque senão você não ganha. Se você não mentir, você não ganha a eleição. Milhões de emprego, 50 milhões de casas populares, vou triplicar o salário mínimo. Se você não falar isso aí, então não vai chegar. E a regra é mentir. Quem mente mais, e com alguma inteligência, chega. E eu não estou falando de uma mentira aqui, é verdade. Bolsonaro é o grande mentiroso. Montagem, trucagem, tirar vídeo de contexto é crime da cassação, da cadeia e da inelegibilidade. A gente espera que a justiça possa agir. Bem, então acho que ficou bem explicada a questão da fake news da Regina Duarte. E eu queria mostrar que o Janones, para continuar aqui com o Janones, né, ele postou hoje, 12h10. Anota aí na sua agenda que o evento está próximo. No dia da prisão do Bolsonaro, eu vou lá pro quintal da tia Sandra, em Brasília, e a feijoada mineira vai ser por minha conta para quem aparecer para comemorar. Então ele vai promover um mega evento lá. Eu acho que ele está prometendo publicamente, ele vai cumprir. Ele vai com certeza fechar ali um pacote de 2.000 feijoadas com ela e fazer a distribuição lá e tal. Então eu acho que vai ter esse evento sim, tá? Não acho de maneira alguma que isso seja bravata do Janones. Bem, eu quero mostrar para vocês que todos os jornais do Brasil hoje e ontem também estão falando disso, tá? Lula volta ao Brasil com o desafio de reorganizar a articulação política. A articulação política do Lula na Câmara dos Deputados está muito problemática, tá? O Lula está perdendo uma votação atrás da outra lá. O O Globo, inclusive, fez uma matéria detalhada sobre isso, mostrando, por exemplo, que lá na aprovação da PEC da transição foram prometidos 9,8 bilhões em emendas. Até hoje, o Padilha, enfim, a organização do governo ali, a casa, não tinha liberado esse valor, né? Então, esse foi um dos motivos aí de todas essas derrotas que o governo teve lá na Câmara essa semana. E a Globo já coloca aqui, né? Outras derrotas à vista, tá? Pode cair aquela medida provisória que o governo transferiu o COAF do Banco Central para o Ministério da Fazenda. O COAF é aquele de movimentações financeiras, que inclusive pegou a rachadinha do Flávio Bolsonaro e tal. Então a Câmara está querendo tirar o COAF das mãos do Haddad. Outra coisa, né? O Centrão está querendo de volta a FUNASA. O governo tinha, a Fundação Nacional de Saúde, o governo tinha extinto isso. E isso era um reduto do Centrão, tá? O Centrão quer extinguir a extinção da FUNASA. Eles ameaçam também derrubar uma parte do decreto que aumentou o rigor no controle de armas no Brasil. Eles estão querendo derrubar a questão lá dos vistos, né, para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Nesse caso aqui, eu já fiz um vídeo longo sobre isso, mas eu sou a favor da derrubada dessa exigência de visto, tá? Acho que isso aí foi uma das poucas medidas do Bolsonaro que acaba beneficiando a indústria do turismo aqui no Brasil. Quem precisa de emprego nessa indústria do turismo? Pessoas que trabalham em hotel, pessoas que trabalham em pousadas, pessoas que trabalham em restaurantes. Isso aí faz muito mal. O Eduardo Paes, que é prefeito do Rio, que apoia o Lula, né? Apoiou o Lula, foi o braço direito do Lula na eleição no Rio de Janeiro. E ele já declarou isso no Twitter, falando, olha,
Isso é muito importante para o nosso turismo. Eu tenho certeza que um equívoco desse não pode prosperar. Acertos, né, do Bolsonaro, mesmo que sejam poucos, devem ser mantidos. Ah, mas e a questão moral, né? A questão da dignidade, porque o Canadá, o Japão, os Estados Unidos cobram visto para brasileiro e a gente não vai cobrar deles. Mas, pessoal, aí tem uma questão assim, a renda média dos Estados Unidos é $60 mil por ano, R$300 mil por ano. Ou seja, a família média americana aí tira quase R$30 mil por mês. Isso gera um fluxo de imigração monstruoso, né? Ficam lá 20, 30 mil pessoas ali atrás daquele muro, tentando entrar e entrando todos os dias, né? Passando por cima, por baixo, atravessando o deserto, atravessando o rio, né? E alguns morrem, inclusive, na travessia. Uma loucura, né? Um negócio... Mas enquanto tiver essa pressão, e essa diferença econômica e essa pressão imigratória, eles não vão abrir, tá? Então, eu já falei isso aqui. Primeiro, a gente tem que reduzir essa diferença econômica, melhorar os salários aqui, etc., para as pessoas quererem ficar aqui. Depois, uma vez equalizada essa questão econômica, esses países mesmos vão querer abrir, porque eles têm interesse em receber turismo. E tem um último argumento que é uma fake news, tá? É um argumento falso, dizendo, mas a isenção de visto não aumentou o número de turistas desses países aqui no Brasil. É mentira, tá? Eu mostrei na época o editorial do Globo, eles pegaram os dados do próprio Ministério do Turismo. Foi um aumento em 2019 de 35% de japoneses, se eu não me engano, 40 e poucos por cento de canadenses e 19% de americanos. E é o seguinte, depois de 2019 a estatística não vale mais nada, porque aí veio pandemia, bagunçou totalmente e tal. Então é o seguinte, para quem precisa de emprego aqui no Brasil, setor de turismo, restaurantes, hotéis e tal, isso é importante. Então, essa é a única medida desse pacote aí que eu aprovo que a Câmara derrube. Eu queria só para fechar esse vídeo falar um pouco desse personagem, né? O Washington Quaquá, ele é vice-presidente do PT, né? Porque tem uma matéria que petistas estavam em Cuba enquanto o governo era derrotado. 4 deputados, entre eles Quaquá, vice-presidente do partido, não participaram da votação, né, que derrubou lá o marco legal do saneamento. Então essa reportagem mostra que numa semana decisiva de votações para o governo lá na Câmara, inclusive o governo foi derrotado em todas, 4 deputados estavam lá passeando com o José de Abreu. O José de Abreu não tem nada a ver com isso, tá? O José de Abreu pode estar lá. O problema é que são os 4 deputados do PT numa semana vital pro governo, os caras passeando, tá? Do exterior. Esse Quaquá, como sempre, envolvido, né, em coisas estranhas, né? No dia da posse da nova Câmara dos Deputados, dia 2 de fevereiro, ele fez questão de ir lá no Pazuello bater uma foto, né? E colocar nas redes, tal, enfatizando o Pazuello e isso levou a que a Gleisi reagisse, né? Teve ali um desentendimento em público com a Gleisi, porque a Gleisi falou, olha, tudo tem limite. Posse, foto com um sujeito que matou centenas de fez tudo o que fez na pandemia, não dá, né? Não tem condição nenhuma. E essa semana, esse Quaquá voltou a ser destaque, tá na Jovem Pan, inclusive, né? Vice-presidente do PT se solidariza com o Bolsonaro e critica a operação da Polícia Federal, espetaculosa. Falou que essas ações autorizadas pelo Alexandre de Moraes essa semana desmoralizam o judiciário e utilizam métodos da Lava Jato. Olha, esse Quaquá, esse cara é infiltrado, hein? Eu realmente não dá pra entender. Pessoal, é isso então. Eu fecho esse vídeo agora, colocar aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. A gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.